Em julho de 2025, uma nova empresa foi criada nas Ilhas Caimã. Na superfície era só mais um documento corporativo em um dos paraísos fiscais mais conhecidos do mundo. Mais uma offshore como tantas outras. Mas essa empresa específica tinha um detalhe bem incomum. Ela vinha respaldada por uma garantia que foge completamente da lógica tradicional do mercado financeiro. Botafogo, futebol e regatas. Um clube brasileiro, centenário, emocional, culturalmente gigante, colocado como garantia dentro de uma estrutura em Caimã. Esse é um caso que pode redefinir a forma como o Brasil enxerga o futebol. Investimento e risco. John Textor, Eagle Football, a SAF do Botafogo. E uma offshore que virou pólvora, prestes a explodir. Hoje você vai entender o jogo que não aparece no placar, mas que decide tudo. Antes da polêmica, existe a trajetória. Antes da manchete, existe a biografia. John Textor não é um aventureiro aleatório que caiu no futebol brasileiro por acaso. Ele é um magnata da tecnologia, pioneiro em mídias digitais, um executivo que construiu carreira sólida nos Estados Unidos. Seu portfólio mais recente ajuda a entender o tamanho do jogo que ele joga. Ele é dono do Botafogo, é acionista do Olympique de Lyon, é investidor no RWDM Brussels, já foi sócio do Crystal Palace na Inglaterra, e é líder da Eagle Football Holdings, sua holding matriz sediada no Reino Unido. Esse nível de diversificação não é comum e principalmente não é acidental. Textor opera futebol como executivo global. Para ele, clubes não são apenas times, são ativos, marcas globais, fontes de direitos de transmissão, propriedade intelectual, acordos comerciais e contratos multilaterais. Mas exatamente por operar como jogador global, a crise que viria a seguir também seria global. Para entender o tamanho da bomba, a gente precisa olhar com lupa para o movimento que aconteceu nas Ilhas Caimã. Em julho de 2025, enquanto torcedores discutiam escalação, reforços e resultados, um outro jogo estava sendo jogado bem longe do gramado. Um documento corporativo é registrado nas Ilhas Caimã. Nasce ali uma nova empresa, uma offshore, estruturada para receber até 100 milhões de euros com uma característica marcante. O Botafogo aparece como peça central nessa engrenagem. E como essa operação foi desenhada? Primeiro, cria-se uma empresa nova nas Ilhas Caimã. Ela opera em um regime de tributação quase zero. Oferece proteção societária máxima. Funciona com alta flexibilidade jurídica para abrigar grandes transações internacionais. Em seguida, essa empresa passa a emitir um instrumento chamado mútuo conversível. Esse tipo de contrato começa como empréstimo, mas pode transformar em participação societária no futuro. É um contrato híbrido, porque ele nasce com caráter financeiro e pode terminar com caráter societário, tudo ao mesmo tempo. Valor-alvo da operação, 100 milhões de euros. E o ponto realmente chocante estava nas garantias oferecidas. Esse mútuo usava como colateral praticamente toda a espinha dorsal de receitas do Botafogo. Direitos de transmissão entre 2025 e 2029, acordos com grandes plataformas como Google, Sports Media, receitas de bilheteria, programas do sócio-torcedor, sim, programas do sócio-torcedor, patrocínios, direitos econômicos ligados a atletas, propriedades intelectuais do clube. Ou seja, o coração financeiro da SAF do Botafogo estava colocado como garantia para uma estrutura nas Ilhas Caimã. Do ponto de vista técnico e jurídico, é possível sustentar que a operação é legal. Do ponto de vista político, esportivo, emocional, é como acender um fósforo em um paiol de pólvora. E aí vem a pergunta inevitável, que é justamente Ilhas Caimã. Por que escolher um dos mais conhecidos paraísos fiscais? As Ilhas Caimã não são um acaso no mapa financeiro. Elas são um destino escolhido. Caimã oferece exatamente o que grandes operações de alto valor procuram. Imposto corporativo zero ou próximo de zero. Confidencialidade societária elevada. Estabilidade jurídica baseada na common law. O mesmo sistema de países como Reino Unido, Estados Unidos, Austrália. Uma infraestrutura avançada para transações internacionais de grande porte. Flexibilidade para investimentos privados. Debêntures, mútuos conversíveis e estruturas complexas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Caimã não é mais aquela terra sem lei dos anos 90. Ela é monitorada por mecanismos
organismos como o FATCA dos Estados Unidos. É alinhada ao CRS, Padrão de Troca de Informações da OCDE. Segue normas de identificação de beneficiário final e tem requisitos de substância econômica, atividade econômica real. Na prática, isso significa o seguinte: não é ilegal, mas é sensível. E quando você junta sensibilidade fiscal, jurídica, com paixão clubista, principalmente de um país como o Brasil, que tem relação emocional com o futebol, paixão constante, o cenário fica inflamável. Só que o cenário real não estava apenas no lugar onde a operação foi feita. Estava em quem autorizou, quem discordou e quem se sentiu traído. É aqui que o roteiro começa a ficar com cara de filme. O movimento nas Ilhas Caimã não foi aprovado internamente pela Eagle Football Holdings, a holding mãe que concentra os investimentos globais de John Textor. E essa discordância abriu uma fratura, uma fenda societária que rapidamente virou disputa pública. A Eagle acusou o Textor de tomar decisões unilaterais, de usar ativos do Botafogo como garantia sem a devida autorização, sem o devido consentimento, de agir além dos limites que lhes eram dados como administrador, de comprometer a solidez patrimonial da SAF do Botafogo. Na sequência, surgem pleitos jurídicos pedindo itens como anulação da operação, revisão de garantias, proteção do patrimônio da SAF, bloqueios e medidas cautelares, responsabilização pessoal de Textor caso houvesse prejuízos. É o equivalente societário a um divórcio repentino, com briga por bens em múltiplos países. E por que isso acontece agora? Porque Textor havia perdido parte do controle sobre a Eagle. E para continuar ativo no tabuleiro global do futebol, passou a agir em algumas frentes de forma isolada, de forma autônoma. Só que usar ativos do Botafogo como peça central desse movimento transformou o clube no epicentro do furacão. E tudo isso precisa ser analisado à luz de uma relativamente nova lei no Brasil, que mudou para sempre a forma como clubes e investidores se relacionam. A Lei 14.193 de 2021, conhecida como a Lei das SAFs, que trouxe o futebol brasileiro para um novo século. Ela permitiu que clubes se tornassem empresas, abriu as portas para investimento estrangeiro, criou instrumentos para a reestruturação de dívidas e deu flexibilidade societária para estratégias mais sofisticadas. O que essa lei permite de forma clara? Investimento estrangeiro em SAF. Estruturas societárias criativas e ao mesmo tempo complexas. Simples ou complexas, dependendo do gosto do cliente. Uso de ativos como garantia, dentro, obviamente, de certos parâmetros. Autonomia para a administração tomar decisões. E aí, dentro de um núcleo de diretoria e conselho de administração. Só que, ao mesmo tempo, ela impõe limites explícitos e implícitos. O patrimônio do clube precisa ser preservado em médio e longo prazo. Transparência exigida junto a órgãos reguladores e CBF e, eventualmente, FIFA precisam ser informadas de vários atos. Operações que coloquem em risco a continuidade esportiva podem ser questionadas política e juridicamente. A operação de Textor, nesse contexto, navega em uma área claramente sensível. Ela não é algo proibido pela lei das SAFs, mas também não é exatamente confortável. Ela pode ser lida como inovação agressiva ou como risco exagerado. E é exatamente aí que direito, política e paixão se encontram de forma explosiva. Para entender melhor o que está acontecendo com o Botafogo, vale olhar para fora do Brasil e ver como o mundo já lidou com casos parecidos. Esse tipo de filme não está passando pela primeira vez. O Manchester City, com o Abu Dhabi Group, criou uma holding global que controla múltiplos ativos, clubes e parcerias comerciais. Tudo com estruturas sofisticadas, muitos países envolvidos e repercussões contínuas em temas como fair play financeiro. O Paris Saint-Germain, com o Qatar Sports Investments, mistura capital de fundo soberano, política externa, estrutura empresarial e futebol de altíssimo nível. Novamente, uma teia de contratos e entidades jurídicas espalhadas pelo mundo. O próprio Lyon, parceiro do Textor, já viveu conflitos internos de governança, tensões entre acionistas, disputas em conselhos e uma série de problemas que se conectam diretamente com o que está acontecendo com o Botafogo. A mensagem que o cenário internacional deixa é clara. Clubes modernos não são mais estruturas isoladas. Elas fazem parte de conglomerados. E conglomerados vivem e respiram
estruturas financeiras complexas. Isso pode ser extremamente vantajoso, mas também pode ser extremamente instável, especialmente quando o torcedor não entende direito à operação, quando a lei ainda está se adaptando e quando os sócios minoritários e majoritários não se entendem e, eventualmente, quando os minoritários não se sentem representados. E no meio disso tudo, existem riscos que não aparecem no noticiário esportivo tradicional, mas que podem definir o futuro do clube. Os riscos desse tipo de operação estão espalhados em 4 grandes áreas. Riscos regulatórios, mudança na lei da SAF, pressão política crescente, novas exigências da CBF, adaptações às normas internacionais de integridade e de transparência. Riscos operacionais, conflito societário permanente entre Textor e Eagle, possível travamento de decisões importantes, risco real de que garantias sejam executadas, sobretudo em caso de inadimplência, dependendo do apetite de Textor por continuar injetando liquidez e capital. Quarto, riscos jurídicos, brigas que envolvem múltiplas jurisdições ao mesmo tempo. Inglaterra, Ilhas Caimã, Brasil, cada um com suas próprias regras, prazos, instrumentos, formas de execução e de responsabilização. E ainda, por fim, nós temos riscos reputacionais. Imagem do Botafogo sendo exposta em escala global, não só esportivamente, mas financeiramente e juridicamente. Torcedores inseguros quanto ao futuro, mídia nacional e internacional especulando diariamente sobre ruptura, sobre quebra, venda e colapso. Ainda assim, olhar apenas para os riscos é enxergar metade do quadro. Por trás dessa tempestade existem oportunidades gigantescas. Do ponto de vista financeiro, o acesso ao capital internacional muda de patamar. O clube deixa de depender apenas de receitas locais e créditos domésticos caros. A otimização fiscal, se feita corretamente, libera mais recursos para investimento em estrutura, elenco e base. Investimentos globais podem ser extraídas por verem uma SAF operando em padrão internacional. No campo operacional, existe um potencial enorme de modernização, gestão profissional, processos claros, governança corporativa real, planejamento de longo prazo, algo raro no futebol brasileiro. Na esfera comercial, a marca Botafogo pode se expandir muito além do Brasil, monetização de propriedade intelectual, conteúdo, licenciamento, produtos digitais, parcerias com gigantes de tecnologia, mídia, entretenimento. Tudo isso, claro, depende de execução, de transparência, de responsabilidade e, obviamente, de alinhamento entre Textor, Eagle, reguladores, torcedores e judiciário. No fim das contas, a SAF do Botafogo se torna algo maior do que um caso isolado. Ela vira um símbolo do que está acontecendo no futebol brasileiro. O Botafogo, goste ou não, está no centro dessa transformação. A história da SAF do Botafogo não é apenas um escândalo, nem apenas uma crise pontual. Ela é um estudo de caso do futebol do futuro. Um futuro em que clubes são tratados como ativos globais, investidores se movimentam por estruturas offshores, garantias que envolvem direitos de transmissão, contratos digitais e propriedades intelectuais, conflitos societários que passam a ser parte do jogo, transparência deixa de ser luxo e passa a ser necessidade, e decisões tomadas nas Ilhas Caimã repercutem nas arquibancadas do Rio de Janeiro. O que estamos assistindo agora não é apenas o drama de um clube, é o nascimento de um modelo. E agora eu quero saber de você. A operação de Textor é brilhante ou perigosa? É o futuro inevitável do futebol brasileiro ou é um risco que nunca deveria ter existido? Comentem aqui embaixo a tua opinião. E se você quiser saber mais, entender mais sobre os bastidores jurídicos, financeiros e ocultos do futebol, se inscreve agora mesmo no canal, porque o jogo fora de campo é muito maior do que você imagina. Se você quer ver mais vídeos como esse, aproveita e já assiste essa playlist. Te vejo no próximo vídeo.